Olá, meus amigos, estamos começando com mais um vídeo do canal Esporte Brasileiro. Estamos aqui para falar para você tudo sobre o futebol brasileiro. Vamos falar dos times, dos bastidores, dos jogos, Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana e muito mais. Bom, hoje o nosso programa tá recheado de coisas, recheado de notícias sobre alguns times, né? Hoje, como por exemplo, nós iremos falar do Flamengo, vamos falar também do Grêmio, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians, do Avaí, vamos falar do Atlético Mineiro, vamos falar também do São Paulo e muito mais. Você só vai ver aqui e acompanhar tudo de pertinho, porque aqui você fica sabendo de tudo no momento certo e na hora certa, né? O esporte brasileiro tem o intuito de trazer para você tudo sobre o futebol. Agora vamos lá. Hoje nós iremos falar primeiramente do Flamengo, novamente, que após a derrota para o Vitória, demissão de Zé Ricardo, né? Depois, em seguida, vitória, né? Goleada de 5-0 contra o Palestino na Ilha do Urubu, com Jaime Oliveira. O time está tentando consertar tudo e já com a espera do futuro técnico, né? Que é o que está mais sendo chamado pela torcida, Reinaldo Rueda, que está a 5 centímetros para ser o novo técnico do Flamengo. O Flamengo avançou nas negociações e ficou mais perto do técnico Reinaldo Rueda. As conversas eram significativas evolução nesta terça-feira, dia 8, e existe a expectativa de que a contratação seja confirmada em breve. A diretoria rubro-negra aguarda a chegada do treinador na Colômbia para costurar esta contratação. Reinaldo Rueda estava na Alemanha, se aperfeiçoando e visitando CTs, enquanto aguardava uma proposta para voltar a trabalhar. A opção por um técnico estrangeiro é antigo sonho de boa parte dos dirigentes do clube carioca, que há 36 anos não contrata um técnico internacional. Desta vez, o namoro caminha para um final feliz. Flamengo muda de ideia e jogo contra o Botafogo será no Maracanã. O Flamengo decidiu levar o jogo contra o Botafogo pela semifinal da Copa do Brasil para o Maracanã. O anúncio foi nesta sexta-feira por causa da enorme demanda, né, que o duelo terá. Para não causar violência, né, entre as duas torcidas, decidiram ser no Maracanã, já que o jogo estava marcado para ser na Ilha do Urubu. No dia 16 de agosto será no Engenhão e dia 23 no Maracanã. Os visitantes terão direito a apenas 10% dos ingressos nos dois duelos, né? O Flamengo, né, já está aí à espera do novo técnico. Reinaldo Rueda, né, já assinou com o Flamengo e provavelmente será neste sábado que o Reinaldo Rueda irá se apresentar, mas ele não poderá já comandar o time domingo contra o Atlético Mineiro, que vai ser lá no Mineirão. Nós vamos falar também do Atlético Mineiro, né? Aí algumas coisas após a eliminação na Libertadores, o time, né, que não vem vivendo também uma boa fase, após ser derrotado pelo Jorge Wilstermann, né? O time ficou um pouco sentido, o técnico pegou mais no pé dos jogadores, né? E vai ser todo aquele problema, né? Vamos só aguardar, né? Agora que nós vamos falar do Grêmio. Nós não vamos falar diretamente do Grêmio, mas sim sobre alguma coisa, né? Vamos falar sobre a entrevista de Pedro Rocha, né? A coletiva que ele fez, e a matéria é a seguinte: Pedro Rocha diz que Grêmio não abandonará o brasileiro.
estamos na luta. O atacante Pedro Rocha afirmou que o Grêmio não abandonará o Brasileirão para se preparar apenas para as fases decisivas da Libertadores. O Grêmio foi classificado para as quartas ao eliminar o Godoy Cruz, lá da Argentina. Na próxima fase, o clube vai enfrentar o Botafogo nos dias 13 e 20 de setembro. Em entrevista com a Fox Sport, o brasileiro disse que o Grêmio está na luta pelo título brasileiro, né? Terminado o primeiro turno de Brasileirão, o Corinthians está com 47 pontos, 8 a menos está o Grêmio, segundo colocado. O Grêmio tem sim chances de levar o Brasileirão, porque ele tem apenas 8 pontos de diferença, né? O Corinthians tem 8 pontos de vantagem para o Grêmio. E então, o Grêmio apenas tem que focar na Libertadores, que é muito importante também. Brasileirão também é muito importante para o Grêmio, né? Vamos só ver aí o que vai dar e esperar o melhor, né? Porque agora nós vamos falar do Palmeiras. Nós vamos falar do Palmeiras e a nosso discurso de hoje vai ser o Cuca, né? Que ele diz que chegou a pedir demissão do Palmeiras após a eliminação da Libertadores, hein? O Cuca revelou nesta sexta-feira, dia 11, que colocou o cargo à disposição da diretoria depois da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Em conversa, ele prometeu que o Palmeiras conseguirá jogar a Libertadores em 2018 e ainda revelou que o seu plano é ser campeão do segundo turno do Brasileirão, né? O Cuca, né, também aí que o Palmeiras não vive uma boa fase após ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Barcelona de Guayaquil. Não, isso foi pela Libertadores, né? E foi eliminado pela Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? 3-3. O Cruzeiro apenas precisava de um empate, né, para eliminar o Palmeiras. E foi isso que aconteceu, né? Acabou de 1-1, Cruzeiro eliminou o Palmeiras. Da mesma forma aconteceu pela Copa Libertadores, né? Que o Palmeiras foi eliminado. Agora ele só tem um Brasileirão para se escapar, né? Agora vamos falar do Corinthians, um babado muito forte, uma polêmica aí, né, que tá rolando nas maiores notícias. O Corinthians e árbitro são punidos pelo STJD por erro em um jogo contra o Avaí, né? Uma pequena confusão com o delegado de Avaí e Corinthians, dia 19 de julho, fez o líder do campeonato brasileiro ser denunciado pelo STJD por 2 artigos, né? O Corinthians não possuía os documentos dos jogadores e precisou assinar um termo de responsabilidade para ir ao campo, né? E por não ter entregue as escalações a tempo aos jornalistas na ressacada, que tem que ser cumprido, né? Com isso, o clube vai pagar R$5.000. Já o árbitro foi punido em ficar 15 dias sem dirigir um jogo. E as escalações devem ser entregues 60 minutos antes da partida, né? Eu acho que foi um erro, assim. Os dois tiveram defesas, né? Agora ninguém sabe quem foi que falou a verdade, né? Vamos esperar aí, né? Porque agora nós vamos falar do Atlético Mineiro, que irá enfrentar o Flamengo no Mineirão, domingo, dia que se aproxima, né, pela primeira rodada do Brasileirão, segundo turno. O Micali se reuniu para passar confiança ao Atlético Mineiro, né, que após a eliminação da Libertadores pelo Jorge Wilstermann, que eliminou o Atlético Mineiro, o técnico se reuniu com a equipe. O encontro durou cerca de 1 hora, sem repórteres. Isso só ocorreu por volta das 11 horas. A ausência das câmeras foi a pedido de Rogério Micali. Isso foi um pedido de Rogério Micali, porque ele tinha uma conversa muito séria, né, com os jogadores do Atlético Mineiro, né? Agora,
Vamos de São Paulo. Há 2 dias, o São Paulo esgota os ingressos para a partida da primeira rodada do Brasileirão do segundo turno contra o Cruzeiro no Morumbi, hein? Pode ser aí o maior público do Brasileirão novamente. Da última vez, né, que o São Paulo se enfrentou no Morumbi, foi 50.511 torcedores, maior público do Brasileirão. Quem sabe o São Paulo vai quebrar esse recorde também, né? O São Paulo vive a expectativa de quebrar o recorde de público do Campeonato Brasileiro. Os ingressos se esgotaram na tarde dessa sexta-feira, né? Agora eu quero só dar um recadinho. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo na Rússia. Algumas semanas atrás ocorreu a Copa das Confederações, que teve como campeã a Alemanha jovem. Bom, o Brasil já está a um passo para se classificar para o ano que vem. Faltam apenas 2 jogos. O Brasil foi um time que teve mais vitórias e apenas uma derrota. Mas a gente fala do Brasil, da Alemanha, e será como a própria Rússia está se preparando para receber os times em seu país. O Brasil tem uma boa campanha com o novo técnico Tite, né? O time tem a maior vantagem para sair da Rússia com o título em mãos da Copa do Mundo. A Alemanha não se classificou ainda. O Brasil, com o elenco que tem grandes chances, sim, viu, de levar o título. Portanto, eu aconselho a mim e a você para que possamos ir para a Rússia torcer para o nosso país. Entre outras mil, este o Brasil, ó pátria amada. Pátria amada, Brasil. Bom, nós já falamos de todos os times, né? Já falamos de Flamengo, já falamos de Grêmio, já falamos de Palmeiras, já falamos de Atlético Mineiro, já falamos de Corinthians, de Avaí, de São Paulo. Agora nós vamos falar os jogos, né, deste final de semana pela primeira rodada do Brasileirão segundo turno 2017. Então vamos lá. No sábado, o Atlético Goianiense vai receber o Curitiba às 4 horas da tarde. O Vitória vai enfrentar o Avaí às 19 horas, sábado. Já no domingo, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, 11 horas da manhã. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras, às 4 horas. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Flamengo, às 4 horas. O Sport vai enfrentar a Ponte Preta, às 4 horas. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Bahia, às 19 horas. O Botafogo irá enfrentar o Grêmio, às 19 horas. E na segunda-feira, o Santos irá enfrentar o Fluminense às 20 horas da noite. Bom, eu só queria agradecer pela participação de vocês. Muito obrigado porque vocês estiveram aqui comigo, compartilhando este momento juntos, né? Quero agradecer a Deus por mais um vídeo. Quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, né? Só vocês procurarem a palavra inscrever que está abaixo do vídeo, clicar em cima e aí nós já estaremos compartilhando juntos todos os nossos vídeos. Tudo o que eu irei postar irá aparecer no seu YouTube. Eu garanto que vai ser muito legal. Os próximos vídeos serão melhores do que esses. E eu garanto a vocês que eu vou trazer tudo para vocês sobre as notícias do nosso futebol brasileiro. Bom, meu povo, eu já estou encerrando por aqui, né? O meu tempo já se esgotou. Queria agradecer pela participação de vocês. Peço que vocês estejam comigo, né? Assistindo o próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo. Beijo! Esporte brasileiro, hein?